Esta tribuna tem sido ocupada nos últimos meses por nós, senadores, para falar das inúmeras crises, senador Capiberibe. Crise política, crise ética, crise moral, crise econômica, crise fiscal, reforma da Previdência, reforma trabalhista, enfim. Mas quero ocupar esta tarde, esta tribuna, para falar de um assunto diferente. Na verdade, para nós, sergipanos, uma boa notícia. A nossa sociedade médica, a Sociedade de Medicina do Estado de Sergipe, faz este mês 80 anos de existência. E, para tanto, está sendo lançado o livro verde da medicina sergipana, ou seja, toda a história da nossa medicina, com seus abnegados profissionais, com os abnegados médicos sergipanos. Portanto, o que me traz à tribuna na tarde de hoje é a homenagem a uma entidade da qual muito me honra pertencer. Refiro-me à Sociedade Médica de Sergipe, a nossa SOMESE, que, fundada em 1937, completa 80 anos de existência neste mês. Nessas 8 décadas de atividade, a SOMESE, indiscutivelmente, vem contribuindo para fortalecer a medicina e os profissionais médicos do meu estado, o estado de Sergipe. Sendo a entidade médica mais antiga de Sergipe, assumiu o protagonismo no desenrolar da história da medicina sergipana, mantendo viva a própria história na memória do povo sergipano, da nossa gente. Entretanto, é importante destacar, já que estamos evocando a história, que, muitos anos antes da SOMESE nascer, aconteceram algumas tentativas de criar uma entidade que congregasse os profissionais da medicina, sendo o embrião uma instituição criada em 1910 pelo químico farmacêutico Elvésio Andrade, que, lamentavelmente, durou pouco mais de um ano. Outra tentativa ocorreu em 1919 com a fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe, entidade que também não vingou. Após essas duas tentativas e quase 20 anos depois, o sonho de uma entidade que reunisse os médicos do Estado se concretizou quando, enfim, a Sociedade Médica de Sergipe foi fundada, em 27 de junho de 1937. À época, o médico humanista, o doutor Augusto Leite, promoveu a revolução necessária para o surgimento da Sociedade Médica de Sergipe, nascida diante da necessidade de agregar os médicos para debater assuntos ligados à medicina, buscando promover o desenvolvimento científico e cultural dos associados. O doutor Augusto Leite, inclusive, esteve à frente da entidade por 3 mandatos. Contudo, outros nomes importantes também despontaram em 1937 para que a SOMESE passasse a existir. Entre eles, Otaviano Melo, Garcia Moreno, Lorival Bonfim e Juliano Calazans Simões, pioneiros na busca incessante pelo desenvolvimento da medicina sergipana. Não obstante, foram esses profissionais que realizaram a instalação oficial da SOMESE. É importante frisar, senadora Fátima Bezerra, que houve 3 fases fundamentais para garantir a consolidação da entidade. A primeira, a intencionalização. A segunda, a concretização. E a terceira, a emancipação, vivida até os dias atuais. Como organismo em evolução, a SOMESE cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos. Mais do que isso, passou a atuar em prol das lutas de classe, incentivando a criação de outras entidades médicas, a exemplo do Sindicato dos Médicos de Sergipe. Tal esforço aconteceu no mandato de José Machado de Souza, o doutor José Machado de Souza, entre 1949 e 1951. Durante esse período, abriram-se discussões para a elaboração de estatutos, objetivando a criação da Associação Profissional dos Médicos de Sergipe, uma luta que culminou na década de 80 na fundação do nosso sindicato. Não demorou muito e foi iniciada a luta dos médicos sergipanos pela valorização do exercício profissional. E relembro aqui, um desses profissionais abnegados que fundou os nossos sindicatos,
na verdade, em dezembro de 1979, o Dr. Gilmário Macedo, e que depois teve entre os seus presidentes o amigo, o grande colega, grande profissional e grande humano que é o Dr. Cleómenes, grande anestesiologista, hoje, com toda certeza, um grande amigo, e o Dr. Emerson, entre diversos outros que presidiram e que presidem aquele sindicato. Não demorou muito e foi iniciada a luta dos médicos sergipanos pela valorização do exercício profissional. Na gestão de Dr. João Pérez Garcia Moreno, na SOMESE, entre 1952 e 1954, os associados foram conclamados a lutar por melhores condições de trabalho e para apoiar a aprovação do projeto de lei número 1082 de 1950, que estabelecia a majoração dos salários dos médicos e dos funcionários já naquela época. Além da criação do sindicato, senhoras e senhores senadores, a SOMESE contribuiu para a criação do Conselho Regional de Medicina, o CREMESE, em 1958, e da Academia Sergipana de Medicina, em 1994. Diante disso, nota-se claramente como a história da Sociedade Médica de Sergipe se confunde com a evolução da própria medicina no meu estado, no estado de Sergipe. Senhora Presidente, em meio às lutas, reivindicações por melhorias para o segmento médico, uma, com certeza, era a mais esperada, a criação da Faculdade de Medicina de Sergipe. Esse, o sonho dos que desejavam se tornar médico, mas que, para concretizá-lo, precisava se deslocar para outros estados e enfrentar muitas dificuldades até conseguir o diploma. Também era o anseio dos profissionais já formados que viam a possibilidade da medicina evoluir ainda mais no estado, com a implantação de uma instituição de ensino em nível superior. Estando o Hospital de Cirurgia com equipamentos atualizados e com boas condições de funcionamento, com corpo clínico já numeroso e com bom padrão científico, perguntava-se por que Sergipe ainda não tinha uma faculdade de medicina. Afinal, bastava apenas os encaminhamentos e as autorizações oficiais para uma faculdade de medicina ser fundada. O embrião da Faculdade de Medicina começou a se formar em 1952 e, quase um ano após, foi criada a Sociedade Civil da Faculdade de Medicina, mantenedora da futura Escola de Medicina, que teve como primeiro presidente o médico Dr. Augusto Leite e como vice-presidente o Dr. Garcia Moreno. A entidade, infelizmente, não progrediu e foi extinta devido ao momento político desfavorável, que não contribuiu para a somação de esforços, objetivando a concretização daquele sonho. Senhora Presidente, colegas senadores, esse foi o primeiro passo. A semente estava plantada, é verdade. 8 anos depois, foi de fato fundada a Faculdade de Medicina em Sergipe, cuja aula inaugural aconteceu no dia 20 de março de 1961. Para isso, foi fundamental a participação do governo do Estado, à época, comandado por Dr. Luiz Garcia, e que teve, no irmão, o Dr. Antônio Garcia, o seu principal colaborador, como secretário de Estado da Educação, Saúde e Cultura. Os dois tomaram para si a tarefa de concretizar o sonho da faculdade. Fato é que a idealização e a concretização da faculdade, após superar grandes dificuldades burocráticas junto ao Ministério da Educação, se misturaram de forma íntima à Sociedade Médica de Sergipe, especialmente quando se leva em consideração que os pioneiros da Escola de Medicina eram todos membros da Sociedade Médica de Sergipe e do Hospital de Cirurgia. Por isso, é possível afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a Faculdade de Medicina tratou um marco, tanto na história da medicina sergipana, quanto da nossa Sociedade Médica de Sergipe, que muito se esforçou para que esse sonho se tornasse, enfim, realidade. Antes de finalizar, senhora Presidente, gostaria de mencionar um detalhe interessante enquanto a SOMESE celebra os seus 80 anos. A primeira turma de médicos da Faculdade de Medicina de Sergipe comemorou 5 décadas de formado exatamente em dezembro de 2016,
o ano passado. 50 anos se passaram, muitas histórias, muitas vidas salvas, muitos sofrimentos amenizados, muitas famílias sergipanas extremamente agradecidas. E ao doutor Adeval e todos que acompanham a Sociedade Médica de Sergipe, os meus sinceros agradecimentos por tudo. Portanto, senhora presidente, digo que este é um exemplo claro de que, como dizia Raul Seixas em uma de suas músicas, abre aspas, sonho que se sonha junto, com toda certeza, e facilmente ele vira realidade com atitude e com energia transformadora. Eu sinto-me imensamente grato a esses bravos e abnegados pioneiros da medicina sergipana, que graças aos seus esforços, pude cursar medicina na Universidade Federal de Sergipe, onde me formei em 1989 e tenho, como disse no início deste pronunciamento, muita honra de pertencer à Sociedade Médica de Sergipe e muito agradecer a todos aqueles abnegados que lutaram e aos abnegados de hoje que lutam por uma medicina forte no nosso país, especialmente no meu estado, o estado de Sergipe. Muito obrigado, senhor presidente.